Aleluia. Amém, Senhor. Em Ti podemos Glória confiar. a Deus. Aleluia. Mas nós vamos começando aqui, Aleluia. dando glória ao Senhor, a Ele toda a Amém. honra, glória e louvor, Amém. dando as boas-vindas aí aos irmãos que estão entrando. Glória a Vamos Deus. compartilhando essa palavra de hoje. Primeiro a gente quer agradecer a oportunidade, Amém. a Igreja Batista Missionária. Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Amém. E ao pastor Rubens, nosso amado pastor Rubens. Glória a Deus. E nós vamos começar a orar, nós vamos começar a entregar essa manhã ao Senhor. Amém? Essa devocional que o pastor Rubens faz diariamente para trazer uma palavra de esperança para nós. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Amém. Estamos aqui para trazer essa palavra de esperança. Aleluia. Enquanto a gente está entrando aqui, eu estou aqui no celular compartilhando, para que outras pessoas assistam. A gente vai falar hoje sobre José, vamos falar hoje sobre quarentena, né, como é que é a nossa postura nessa quarentena, né, como igreja do Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos orar. Enquanto você compartilha aí, a gente ora, e você também pode estar orando conosco. Amém? Aleluia. Amém. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Te agradecemos porque as tuas misericórdias já se renovaram, Senhor. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por todo o teu amor, Senhor. Obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem feito, fez e fará no dia de hoje, no dia de amanhã e ao longo da nossa vida aqui, Deus amado. Obrigado por cada livramento, a cada um de nós, a cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque não nos tem faltado a tua presença, Senhor. Outras coisas podem até faltar, mas a tua presença não faltará em nossos lares. Queremos colocar diante de ti esta manhã, este momento curto, Senhor, que no máximo meia hora, 40 minutos, Deus, mas que ele seja abençoado, Amém. que ele seja cheio do teu Espírito Santo, Amém. que ele seja confirmado nos espíritos de cada um dos meus irmãos e no nosso também, da tua palavra, Amém. Senhor, dos teus ensinamentos. Ensina a nós nessa manhã, Senhor. Amém, Deus. Traz, Senhor, uma palavra rema, uma palavra revelada Amém. a cada um de nós, Deus Glória a amado. Deus. Que ela nos sirva, entre em nosso coração, que esse coração esteja preparado, Senhor, como terra fértil Amém, para a Deus. semente da tua palavra. Amém, Que isso Deus. frutifique, Senhor, a 60, a 100 por um, Deus amado, e que venha, Senhor, a multiplicar, Senhor, Amém, que ela chegue a outras pessoas. É tua palavra, Senhor, ela existe há 2000 anos, mas ela é nova, Aleluia. ela é viva em cada circunstância e situação, Deus amado. Aleluia. Obrigado, Deus. A gente te entrega esse momento, entrega essa manhã e confia em Ti. Que nossa boca esteja cheia da Tua palavra. Que seja sempre o Senhor e não nós. Menos de nós e mais de Ti, Deus. Aleluia. Menos de nós, mais de Ti. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A gente estava aqui também compartilhando. Queridos, tem uma canção que diz que o Senhor é bom, né? Aleluia. E fala assim: o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Aleluia. O Senhor reina, reinará com majestade. Aleluia. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Vamos orar Amém. novamente. Amém. Nós não sabemos como está a sua vida, nós não sabemos como Aleluia. está a sua situação em meio a tudo que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você nessa manhã, amém? Como tem para mim. Amém. Uma palavra de esperança, uma palavra de direção desses Verdade, tempos, Senhor. nesses tempos. Aleluia. Amém, querido?
Então, nesse instante, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele venha com governo na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Hein? Senhor, nós queremos continuar ainda em Tua presença. Vamos continuar enquanto nós lemos a Tua palavra. Mas, Deus, nós queremos nesse instante declarar cativa a nossa mente aqui, Amém, Senhor. Que o Senhor tome nesse momento a vida dos nossos irmãos que estão assistindo aqui essa live do pastor Rubens. Senhor, que o Senhor tome a nossa vida, nosso coração, que o Senhor traga para nós uma certeza, Espírito Santo, de quem somos em Ti. Deus, fala conosco, alegra o nosso coração. A Tua palavra diz que a Tua alegria é nossa força. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a Tua alegria seja vista em nós em meio a tudo isso. É verdade. Que, Senhor, aquilo que parece loucura para muitos, mas que seja para nós um testemunho da Tua alegria. Amém. Em meio à turbulência. Abençoa a nossa vida, abençoa a casa do nosso irmão que está nos assistindo, abençoa a nossa família, nos guarda, Senhor, nesse momento. Verdade. Guarda toda a palavra que será lançada aqui. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que essa live é Tua, para a Tua honra e glória, mas também, Senhor, nós cremos que é para que o Senhor alcance nossas vidas, trazendo esperança, paz, alegria, ânimo. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que queremos, estamos abertos, nossos ouvidos estão abertos, nossos olhos, para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Uma porção, Senhor, como maná nessa manhã. Assim tem sido todas as manhãs. O pastor Rubens tem perseverado em trazer uma palavra de paz e de alegria e de ânimo para nós. Amém. Em meio a tudo isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar, queridos, a gente crê que quem está aqui vai receber aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Amém. Amém? Se você pode lembrar de alguém, você compartilha essa live para que as pessoas sejam alcançadas por uma palavra de esperança. Amém? E você fala assim, olha, vamos receber uma palavra de esperança nessa manhã. Ou para um irmão, olha, vamos conhecer mais dos propósitos de Deus em meio a essa turbulência toda. Como é que a gente vai estar andando nesse tempo? Amém? É verdade. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias, né, amor? Amém. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre José hoje. Amém. Né? Sei que muitas pregações já ensinaram tanta coisa sobre José. Glória a Deus. Mas esse homem extraordinário, aleluia, né, lá do início da Bíblia, ele tem muita coisa para nos ensinar e dá para a gente extrair mais um pouquinho hoje. Aleluia. Então, os irmãos abram aí em Gênesis, capítulo 37. A gente vai ler dos versos 1 ao verso 5 e depois a gente vai passear mais um pouco. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus enquanto você abre a palavra aí. A presença da irmã Sinara. Paz do Senhor, Sinara. Antônio Venturino, meu irmão, nosso irmão amado, Sinara amada também. Antônio Venturino, esteja bem, meu irmão. Esteja isso, bem. Saúde, né? Que o Senhor restaure sua saúde. Um abraço para sua família. Aleluia. Jean, né? Mota, Jean aqui, Vânia Gomes. Queridos, a paz, tem nomes que a gente não reconhece, dá para ver o rostinho, mas glória a Deus por você aqui. Não saia, fique para ouvir aquilo que o Senhor quer falar até o final, porque Deus quer falar com você assim como falou conosco. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá, Gênesis 37, dos versos 1 ao 5. Amém. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, meus irmãos, primeiro a gente vai entender quem é esse José, né?
Quem é esse José que inicia a trajetória dele nesse ponto aqui, aos 17 anos ainda, né? Qual a identidade que ele tem aqui, nesse momento, na Bíblia, né? Então a gente vê, pelo que a gente leu na palavra do Senhor, que ele é o filho querido, o filho preferido de seu pai, Jacó, né? Ele é um jovem ainda imaturo e talvez até soberbo, como a gente vai enfatizar daqui a pouquinho, né? Então, filho preferido de Jacó, jovem imaturo e soberbo, né? Mas que é honrado por seu pai. Ele recebe uma túnica, né? E os estudiosos dizem que essa túnica, ela simbolizava a passagem da primogenitura, né? A gente sabe que o filho mais velho, nas famílias antigas, ele era o filho que ia herdar a honra do pai, levar o nome da família, tudo. E Jacó não passou para Rúben, que era o primogênito de verdade, o mais velho, mas passa a José. E isso já desperta ainda mais, né, a ira de seus irmãos contra José. Ele era odiado por seus irmãos e já era abençoado pelo Senhor, pois já tinha sonhos, né, com as maravilhas do Senhor acontecendo em sua vida. Então este era o José, de 17 anos. Um filho querido, né, um jovem imaturo, honrado por seu pai, odiado por seus irmãos, né, e já tinha sonhos dados pelo seu Deus. Este era José. A gente quer enfatizar, nessa manhã, 2 tempos da vida de José, que a gente acredita que são os tempos ligados também, né, meu amor? Sim. À igreja. Né? A nós, igreja, não templo, não denominação, mas nós, corpo de Cristo. Né? Existem 2 tempos distintos na vida de José. O primeiro tempo que a gente quer falar é justamente o tempo que a gente diz de imaturidade. O tempo da imaturidade. Se a gente prestar atenção aqui em Gênesis 37:2, como a gente leu, né? Ele falava mal de seus irmãos a seu pai. Né? Ele ia trabalhar com os irmãos, voltava e ia falar mal de seus irmãos, falar aquilo que seus irmãos tinham de mal. Ou seja, meu irmão, ele era fofoqueiro. Ele era o dedo duro. Ele era o dedo duro dos irmãos. Talvez pela idade, pela imaturidade, né? A imaturidade nos leva a cometer alguns erros bem tolos, né? E é isso que a gente quer falar nessa manhã. A gente quer falar sobre identidade e maturidade. Aleluia. Dentro da família, nas relações familiares, nós como igreja, certo? Então a gente quer falar sobre identidade e maturidade. E para isso a história de José vai nos fazer refletir sobre esse tempo. Então José, na imaturidade, ele era futriqueiro, quer dizer, ele viu o que acontecia lá com os irmãos e ia correr contar para o pai, né? E quantas vezes a gente não faz isso, né? No contexto de igreja, no contexto de família, né? A gente acaba comentando uma coisa para um familiar, para outro, e que aquilo não vai trazer edificação e a gente acaba fazendo. Mas esse era um tempo na vida de José de imaturidade. De imaturidade. Né? Outro aspecto que a gente pode dizer sobre a imaturidade de José é que se você ler com atenção Gênesis 37, dos versículos 5 ao 9, você vai notar que os irmãos já odiavam José. E José tem um sonho de revelação do Senhor. E ele vai contar para quem? Para os seus irmãos. Ele não vai ao pai ainda. Ele não vai para Jacó contar. Ele tem um primeiro sonho de revelação do Senhor e conta para aqueles que tinham raiva dele, que o odiavam. Então imagine, você odeia alguém, não nós, né, irmão, mas alguém odeia e você chega com uma notícia fantástica. Deus me abençoou de tal maneira, e a pessoa trincando os dentes para você. De tanta raiva. Então, ele foi imaturo. Ele foi lá e levou aos irmãos aquele sonho, né, revelado pelo Senhor para ele. Aí ele sonha novamente, ele tem um segundo sonho, leva novamente só para os irmãos. E só no verso 10 é que a gente vê que ele vai e vai contar para o pai. Então, existia uma certa soberba ali que podia se perceber nesse jovem José de 17 anos. Né? Amém. Amém? E isso é interessante, amor, porque a gente comete também esses erros, né? Dentro da família, dentro do contexto familiar, na sua casa, às vezes com mãe, com sogra, com parente. O que é que sai dos nossos lábios? Às vezes a gente conta algo até sobre nossa vida, nossa salvação, né? Que parece algo soberbo, né? E que talvez não tenha sido nossa intenção, mas a imaturidade nos leva a fazer isso. Então, esse tempo de quarentena é um tempo da gente também buscar esse entendimento de que, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu fale?
né? Mas só a gente vai no outro ponto de maturidade. Eu quero louvar a Deus aqui, pela vida de Jéssiquinha. Eu sei que ela, além de ser uma amiga, uma irmã, Mari Nogueira, paz do Senhor, minha irmã, Maírton Pereira, paz do Senhor, amado, Yarinha, amados, todos bem-vindos, a paz do Senhor, que seja uma manhã de edificação para as nossas vidas, amém? Vamos continuar. Então a gente vai dar um pulinho no tempo, né? Porque a gente já conhece bem a história de José, né? A gente sabe que desse ponto em diante, José foi traído por seus irmãos, foi jogado num poço, foi vendido como escravo. Sim. A gente sabe esse trecho da trajetória de José, né? Então, como a gente quer enfatizar a imaturidade e maturidade, a gente já vai passar para os aspectos de maturidade de José, quando essa maturidade vem surgindo, Sim. né? Então, primeira coisa dos aspectos da maturidade de José que a gente quer trazer para nós, né? José, ele era um homem abençoado. A palavra diz, né, amor? Lá em Gênesis 39, 1:5. Isso. Que ele era um homem abençoado. Diz assim: o Senhor estava com José. Aleluia. De modo que este preparou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, então, olha um segundo aspecto da maturidade. O Potifar, ele percebeu algo diferente em José. Né? Então, na maturidade, nesse processo de maturidade, que Moisés estava caminhando nesse processo, José, não botei Moisés no meio, nada a ver. José estava caminhando nesse processo de maturidade, alguém já identificou nele o homem de Deus. Olha que coisa linda. Então, quando nós somos um menino buchudo na fé, né, e nessa caminhada com Deus na nossa casa, nós muitas vezes cometemos erros infantis. Né? Mas quando a gente começa nesse processo, já começa a perceber que há algo diferente em nós, que há uma bênção sobre nós, há algo diferente, a gente vai chegar lá. Então ele já percebia, quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava. Agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Então aqui, amor, um outro aspecto de maturidade, processo de maturidade, é a confiança. Então, olha que coisa tremenda. Então, José já demonstrava confiança. Existia uma unção sobre ele, né? Existia algo sobre ele que Deus, que ele era um homem de Deus, né? Era perceptível isso em outra pessoa, mas ele também demonstrava confiança, certamente nas suas atitudes. Né? Cuidar, ninguém entrega tudo que tem, assim, né? Isso, né? Então, primeiro, ele era um abençoado, já se enxergava, né? Potifar enxergou a presença de Deus nele e ele era confiável, uma vez que Potifar confiou tudo que tinha nas mãos dele. Verdade. Né? Glória a Deus. E outro aspecto, ainda nesse mesmo momento, enquanto ele era escravo, a gente não pode esquecer, esse momento na casa de Potifar, ele é escravo, né? Ele era leal. José foi um homem leal. No momento chave da história de José junto à casa de Potifar, ele tanto foi leal ao Senhor, a seus princípios e convicções, daquilo que ele entendia com o Senhor. Quando ele é tentado pela mulher de Potifar, ele é leal primeiro ao Senhor e segundo a Potifar, porque não traiu. Né? Não fez aquilo que se esperava de um homem, talvez, naquela época, que cedesse às tentações de uma bela mulher. Ele não fez isso. Né? Então, nesse processo de maturidade na sua casa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele estava na casa de alguém e ele foi leal. Né? No processo de maturidade, Moisés deixou de ser um menino, né, ali tolo, que falava as coisas que vinham à cabeça, talvez, né, sem pensar, e agora ele tem esse comportamento de fidelidade, né, e lealdade. Vamos a gente falar mais sobre isso. Verdade. E esse tempo que José passa como escravo, gente, é um período na história bíblica, quando a gente faz as contas, né, Anjo? É um período de 11 anos. Ele passa 11 anos na casa de Potifar, até que acontece o episódio com a mulher de Potifar, ele é falsamente acusado e ele vai parar no cárcere. Então, aí de escravo ele passa a prisioneiro. Prisioneiro, que já era escravo. Ele já era escravo e passa a prisioneiro. Mas o interessante é que ali começa novamente algo de injustiça, né? Quantos de nós já fomos injustiçados? Verdade. Né? E ele foi ali injustiçado, porque ele não cometeu aquele pecado, né? E ele foi preso. Mas a gente vai entrar lá, né, amor? E ele foi preso, foi levado ao cárcere. Foi preso.
E o interessante é a postura de José em todas as situações. Sim. Vocês notem que ele escravo, ele trabalhou tanto e foi reconhecido, né, na casa de Potifar. Quando ele chegou no cárcere, talvez na pior situação, ele também foi reconhecido. Ele começou a trabalhar, ele não ficou parado ali dentro. O chefe dos carcereiros entrega a ele as chaves de todo o cárcere, né? Então ele trabalhava ali, ele já era reconhecido, né? Então José, ele continuou, né? Ele foi servo, ele trabalhou, né? E ele era observador. Vocês notem que o momento chave do cárcere é quando a palavra diz lá em Gênesis 40, do 7 ao 8, diz, e José observou a tristeza de dois prisioneiros, né? E lhes pergunta o que é que traz tamanha tristeza para eles. Né? José observa isso neles, ele era observador. Então, ele pergunta, né, o que é que lhe traz tanta tristeza? E esses dois prisioneiros eram nada mais, nada menos do que o mordomo do faraó e o cozinheiro do faraó. Então é interessante que na maturidade, nesse processo de maturidade, que José está ali dentro, no cárcere, a palavra diz assim, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, né? Estavam aperreados, estavam ali agitados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Guardem isso, irmãos, isso é muito forte, sobre essa observação de José, quem estava no cárcere. Pois é. E aí, os dois oficiais, o que é que dizem a José, né? Nós não temos quem interprete o sonho que tivemos. Isso. E José faz a declaração daquilo que é a essência dele, né? Ele diz assim, não é Deus o dono de todas as interpretações, de todos os sonhos? Aleluia! Né? Dize a mim, né? E eu interpretarei. Minha gente, que coisa linda. Nesse processo de maturidade, ele sempre reconhece Deus. Olha, guarda aí, meu irmão. No cárcere, ele reconhece Deus como soberano. E aí a gente pode passar, amor, aqui para essa parte? Só para a gente enfatizar rapidinho, gente, que no final a gente vai falar disso de novo, mas notem a linha de tempo. Quem lê com cuidado vai ver que ele começa aos 17, sim, né? Ele é vendido como escravo, passa 11 anos como escravo. Os estudiosos dizem que são 2 anos de prisão, então aí 11 mais 2, 13 anos, para ele ir à presença de Faraó e começar ali a viver aquilo que Deus tinha prometido a ele em sonho. Deus tinha revelado a ele em sonho. Mas o contato com a família dele, na qual o sonho revelava lá que eles iam se curvar diante de José, ainda vai demorar mais um bocado. Porque se você lembra da passagem bíblica, né, ainda teremos os 7 anos de total bonança e depois os 7 anos de fome. E é só no segundo ano de fome que a família de José desce ao Egito. Isso. Né? E ali realmente se cumpre a palavra do Senhor. Então imagine, ele começou sua trajetória aos 17, com a revelação do sonho, mas só lá para os 40 esse sonho se concretiza. Amém. É um processo longo. Mas aí a gente quer entrar nessa reflexão, né? A gente já está refletindo e a gente quer trazer para a nossa vida hoje. Será, meu irmão, minha irmã, que nós estamos encarcerados? Será que nós estamos, amor, como é que a gente usou? Confinados. Confinados, né? Você está confinado? Será que esse tempo de quarentena em que nós somos obrigados a estar dentro da nossa casa, muitos de nós com seus comércios fechados, muitos de nós com seu trabalho em casa porque os trabalhos estão fechados, as indústrias não estão funcionando, muitos de nós vivendo o impacto desse cárcere, né? Desse confinamento. Mas aí vem a pergunta que a gente quer deixar aqui nessa manhã. E nós, cristãos? Sobre nós há uma identidade também, assim como havia a identidade de José, a nossa identidade é diferente da de José. Mas em nós, cristãos, nós estamos confinados também, né? E quem está ao nosso lado nesse confinamento? Quando Mauro leu ali, quando eu li ali, Mauro citou que José observou a fisionomia das pessoas. Aí eu pergunto a você, a mim, a Mauro, a gente se pergunta, você tem olhado as pessoas que estão confinadas com você? Você tem estado atento para observar essas pessoas? As suas dores, as suas ansiedades, o que é que elas estão sentindo?
Se você que está aqui nessa live, nessa manhã, se você já tem esse discernimento de que já entregou a sua vida ao Senhor, já entende que Deus é soberano na sua vida, que há um Espírito Santo de Deus sobre dentro de você, em você, você tem observado quem está à sua volta nesse cárcere? Se você está indo trabalhar, meio expediente e voltar, você tem observado como estão as feições dessas pessoas no cárcere? Será que elas estão desesperadas, angustiadas, ansiosas? E aí vem essa pergunta, como você, minha irmã, você que é a igreja do Senhor, como eu e Mauro, nós estamos nos comportando dentro desse confinamento? Como nós estamos nos comportando dentro desse confinamento? E como é que é para a gente se comportar? Nós estamos sendo um José na época da imaturidade ou um José na época da maturidade? Caminhando né? nesse Com atitudes processo que caminham para a maturidade. O que está saindo dos nossos lábios? Então, a primeira coisa que a gente quer lançar aqui e que você reflita, queridos, porque nós não somos pastores, fomos líderes de casais numa época na Batista missionária, mas nós entendemos no Senhor que é preciso que a igreja, nós reflitamos sobre isso nesse tempo. O que nós, igreja, estamos sendo dentro da nossa casa. Porque o templo está fechado, mas nós estamos na nossa casa. Talvez em visitar uma mãe, talvez em levar uma comida para um parente. E aí vem a primeira característica, dentro desse contexto, a gente colocou um tema aqui, inclusive a gente compartilhou esse tema ontem, quarentena, tempo de reflexão, identidade e maturidade. Hoje eu não estou vendo as mensagens aqui, estou vendo aqui. Tempo de maturidade e tempo de identidade. É uma coisa ligando a outra. Quando eu sei quem eu sou em Deus e sei quem Deus é em mim, eu posso amadurecer. Eu vou amadurecendo nesta verdade. Ninguém tira essa verdade nem nenhuma situação. A palavra, a gente vai começar com um ponto. Identidade. Mas a gente precisa entender duas identidades aqui. A identidade de Deus, ou seja, quem é Deus? Com certeza já ouvimos muitas palavras. Ainda que você esteja nos assistindo aqui, não tenha ainda entendido toda a completude de Deus, talvez nem a gente tenha, né? Tamanha profundidade, mas você tem esse entendimento na sua alma, em você, de quem é Deus. E sabendo disto, você vai ter uma atitude diferente nessa quarentena. Aleluia. Deus vai usar você, os seus olhos, para observar o que está acontecendo com as pessoas que de repente não têm esse Deus. Amém? Então, primeiro, nós queremos lançar aqui uma palavra sobre identidade para você. José, na hora da identidade dele, era abençoado, ele sabia quem era Deus. Quando os prisioneiros falam, quem pode interpretar os sonhos? José de cara diz, isso. E não é Deus o dono de todos os sonhos e todas as interpretações? Dize-me, ou seja, ele também diz assim, eu sei, eu converso com ele, diz para mim que ele vai me dizer. José sabia quem era o seu Deus. Queridos, mas nessa época, José não tinha o que nós temos hoje. Aleluia! Amém. Queridos, nessa época, José não experimentou da graça do Pai. Verdade. Hoje, eu e você, nós temos essa convicção, essa alegria de que Jesus, o Deus vivo, nasceu e morreu por nós para nos imprimir essa identidade de Cristo. Aleluia. A identidade dele, o sangue dele foi uma identidade comprada com sangue. Aleluia. Às vezes a gente vai tirar o RG, né? Fica numa fila, bota o dedão digital e não sei o quê, e tem que ter a copa de nascimento. Queridos, o Senhor, o Rei dos Reis, nasceu, viveu e morreu para lhe dizer que Ele é soberano. Aleluia. Que Ele é o seu paizinho. Mas primeiro vamos falar de quem Ele é, depois a gente fala de quem nós somos nele. Amém. E eu queria que primeiro a gente falasse que Ele é rocha. Aleluia. Em meio a tudo que está acontecendo aqui, meu irmão. Assim como José, naquela circunstância de prisão, que viu as pessoas, viu o semblante. Primeiro entenda que Deus é rocha. Aleluia. Eu queria que onde você estivesse aí, você falasse aí, Deus é a minha rocha. Aleluia. Se quiser digitar aí, digite, Deus é a minha rocha. Aleluia. Amém. Luciene, Patrícia Miranda, Fátima, queridos, a paz, amados, estão aqui, que alegria.
Lu, Amém. glória a Deus. Deus é a minha rocha. Aleluia. Salmos 18:2 diz assim: o Senhor é a... Eu tenho que estar de perto. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Meu irmão, você pode ir repetindo aí, meu irmão. Repita aí: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Aleluia. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Aleluia. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eita, Aleluia. glória! Glória a Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa manhã, repita essa palavra. Essa palavra que é a identidade de Deus. Não, a gente tem andado em meio a tantas circunstâncias, más notícias, e isso vai nos roubando a fé. Então, primeira coisa, sua identidade. Deus é o que é seu? Sua rocha. Aleluia. Rocha que sustenta. A torre alta que nos faz ver do alto. Uma torre alta nos faz ver o que está acontecendo. Nos protege, nos alerta quando vem o inimigo, né, amor? Aleluia, isso. Então, meu irmão, em nome de Jesus, existe uma identidade. Deus é sua torre, é sua rocha. Depois, Deus é o nosso provedor. Aleluia. Lá em 1 Timóteo 6,17. Abre aqui pra gente. B. É o nosso provedor. Não coloquei aqui, mas vai abrir. Enquanto isso, o Senhor é nosso socorro. Meu irmão, fale aí, meu irmão, aí onde você está. Ele é o meu socorro. Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Aleluia! Oh, glória! Meu irmão, diga Amém. isso. Se você está desanimado, está abatido, fale, nem que seja baixinho. Começa a falar baixinho, depois você vai crescer dentro de você, porque o Espírito testifica a palavra de Deus. Amém? Então, olha só que coisa linda. Ele é a rocha, ele é o seu libertador. Você não está mais preso. Você não está acorrentado ao pecado. Você tem um Deus que morreu por você para trazer liberdade. Isso nos alegra. Isso é verdade. Ele é o seu socorro, meu irmão. Aleluia. Então ele é torre, mas ele também é refúgio. Coisa linda. Amém. Ele também é fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Glória a Deus. Meu irmão, Aleluia. A gente tem que declarar essa palavra. Amém. José, ele declarou. Deus sabe todas as coisas, os sonhos. Então, vamos declarar. Deus é o nosso refúgio, nossa rocha. Aleluia. O nosso Amém. provedor, lá em Timóteo, né? 6,17, na parte B, diz: não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, Amém. mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para nosso prazer, Aleluia. para nosso sustento. Queridos, às vezes a gente tá vivendo uma vida tão corrida, e que a gente acaba achando que nossa alegria está no nosso salário. Que a nossa alegria vem do salário que a gente Vem tem. das coisas que a gente Vem consegue das coisas com que eu posso salário. comprar. Amados, nossa alegria precisa vir do Senhor. Porque a palavra acabou de ler, como eu também li aqui, em meio às tribulações. Essa convicção é ela que não deixa que o diabo, que as circunstâncias, que a falta de dinheiro, que a falta de emprego roubem essa alegria. É verdade. Essa convicção de que ele é provisão, que é dele que vem nosso sustento. Socorro bem Ele presente. é o socorro presente, ele é rocha, ele é torre. Amém? Então precisamos ter essa identidade de quem Deus é. Então ele é poderoso. Deuteronômio 10:17 diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses. Aleluia, José disse isso. E o soberano dos soberanos, o grande Deus, aleluia, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Aleluia. Meu irmão, Deus não perdeu o controle da sua vida nem da minha vida. Amém. Pastor Rubens sempre fala uma palavra de paz, que eu amo. Ele diz assim: Branca, Deus não perdeu o controle de nada. Aleluia. Deus não perdeu, meu irmão, por mais que as coisas sejam confusas, que a gente fique, talvez você não esteja vivendo isso, mas o vizinho está, mas sua mãe está, seu pai está, seu marido está. Deus não perdeu o controle. Aleluia. E a palavra diz isso, ele é poderoso, supremo, absoluto, ele não se vende, ele não aceita, aqui diz assim, que ele não aceita suborno, ele não se vende.
a sua moral, quem ele é, meu irmão. Isso é tremendo. Deus é justo. Aleluia. Repita aí, meu irmão. Aleluia. Deus é justo. Então, Deus é rocha, é provedor, é socorro, é poderoso e é justo. Aleluia. A palavra diz, por isso, lê, amor, por isso... Por isso não tema, pois estou com você. Aleluia. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aleluia. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Glória Eu a o Deus. segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E é isso, a irmã colocando aqui, Mari. É isso, irmã. Nós somos essa igreja. E é disso que as pessoas, o mundo está precisando ouvir de nós. Não está precisando ouvir de nós um desespero. Meu Deus, irmã, você está vendo como está morrendo gente? Meu Deus, irmã, meu Deus, olha. Como é que nós estamos na nossa casa? Eu não sei, de repente você mora com sua avó que não é crente. Você mora com um pai, um padrasto que não é cristão. Com uma mãe, até você não tem mãe. Você foi criada por uma avó, por um tio. E você está vivendo esse contexto de dificuldade. Como é que nós, igrejas, estamos imprimindo este Deus que é rocha, que é torre, que é suprimento, que é... Como é? Será que estão vendo a gente? Ai, meu Deus, Senhor, o que eu vou comer amanhã? Jesus, a palavra diz que não fique ansioso pelo que vai comer amanhã, porque se eu não deixo faltar por lírios do campo, quem dirá para você? Aleluia. Amém? Então, talvez a agonia venha, porque vem mesmo. Imagina, chegar no começo do mês, não ver ali o dinheiro entrando, mas, meu irmão, em nome de Jesus. Não podemos esquecer quem é esse Deus. A identidade de Deus, amém? Então, a identidade de Deus. Saia nessa manhã de ligar esse chat, fale, procure na palavra, palavras que digam quem é Deus, quem é Deus. E que você fale isso. Nós somos igreja em meio às trevas, meu irmão. A palavra diz que nós somos salvos para ser luz. Nós não é salvo, nem eu e Mauro somos salvos para irmos à igreja no domingo, nem na quarta. Nós somos salvos para ser luz em meio às trevas. É agora que vamos brilhar mais do que a gente já brilha, brilhar ainda mais. Para isso precisamos ter identidade. Amém. Amém. Vamos lá, amor. Segundo aspecto, né? Isso. Nisso, na maturidade, a identidade Glória de a Deus. filho. Uau. Você primeiro conhece quem é o seu Deus, a identidade do seu Deus, do seu Deus. E agora você se identifica, você é filho. Aleluia. A palavra diz lá em Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém. Então, nós somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai. Então, essa identidade não pode ser perdida. Esse Deus poderoso, provedor, maravilhoso, fortaleza, rocha, torre alta, esse Deus é nosso Pai. Aleluia. Não podemos esquecer isso. João, de 1 ao 12, né? Ele diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então a gente fala de identidade de pai e agora de filho. Você é filho. Amém. Oh, aleluia. Amém. Meu irmão, eu não sei como você sente isso, mas eu talvez por você ter tido um pai que não foi um pai tão amoroso, um pai tão sábio, um pai justo, talvez você não tenha tido pai, mas irmãos, em nome de Jesus, existe uma paternidade perfeita, amorosa, graciosa, sabe, sobre nós. José não tinha essa experiência de paternidade, Verdade. Nós temos, que a palavra diz que ele é o nosso pai, por causa do sangue de Jesus. Até o sangue de Jesus, nós éramos criaturas, ele nos ama, morreu por nós, mas quando a gente se identifica nisso, em que Jesus é suficiente Salvador, em que eu sou pecador e que através do seu sangue ele é meu papai. Irmãos, nós não estamos órfãos na quarentena. Nós temos um pai, esposa, marido, filhos, adolescentes, jovens. Você tem um pai espiritual, um Deus Aleluia. amoroso. Amém. Amém. Romanos 8,14 diz o seguinte, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Aleluia. são filhos de Deus. Aleluia. Então somos filhos Aleluia. e filhas. Amém. Aleluia. Além de filhos, somos amados. Você pode dizer aí, eu sou filha. Você pode dizer aí, eu sou amada.
Eu sou amado. Isso é real, meu irmão. E em tempos de crise, nós precisamos ter essa convicção para que nada nos tire dessa identidade. Aleluia. Amém. Então nós somos amados. Nós somos amáveis. Nós temos sido amáveis com o nosso próximo. Será que quando eu vejo meu marido angustiado porque ele está aperreado, ele não está sabendo como é que vai ser amanhã, eu sou amável, eu me esforço para ser amável, o Pai me ama. Será que eu me esforço? Não, eu vou falar o que eu quero mesmo. Eu vou soltar os cachorros, porque é assim mesmo, está difícil. Será que quando os filhos estão atazanando, aperreando, porque é menino em casa, as crianças estão de férias, né? 2 meses. Será que isso tem me tornado uma pessoa amarga, com falta de amor? Queridos, há um Espírito Santo de Deus em você que pode e que tem prazer em lhe trazer para esse centro da vontade de Deus, onde a amabilidade sai dos seus lábios. Amém. Hein? Então, você tem sido amável com seus filhos? Porque é nesse tempo de quarentena em que os nossos filhos, aqueles que não têm o Senhor, verão a identidade de Deus em nós. Aleluia. Amém? A gente fica aqui com Isaac e Noemi, a gente tem 2 filhos pequenos, e eu fico o tempo inteiro aqui, né, pensando, Senhor, eu estou agindo de maneira que te representa, porque eu quero que Isaac e Noemi vejam Deus como pai. E se nós não formos pais assim, vai ter muita dificuldade eles identificarem esse pai, como um pai amoroso, como um pai pacífico, né? Então, Deus é amoroso, Ele nos ama, e você é amado. No Evangelho de João, ele diz, né, lá depois do 3,16 que a gente tanto conhece, né, Jesus fala, vocês serão reconhecidos como meus discípulos, quando se amarem uns aos outros. Aleluia! Quer ser reconhecido como discípulo de Cristo, meu irmão? Ame. Amém, glória a Deus. O próximo, seja amável. A palavra diz, né, porque Deus amou Aleluia. o mundo, que deu o seu único filho. O que é que você tem dado à sua família nesse tempo? O que é que você tem dado como habitar do Espírito na sua família? Verdade. E aí vem a palavra, nós somos embaixadores. Porque nós somos abençoados, nós somos filhos, nós somos amados, mas o que muito é dado também é cobrado, né? Há uma expectativa a nosso respeito. O mundo que jaz em trevas está esperando que nós, igreja, brilhemos, que como é que a igreja vai se comportar agora dentro da sua casa? Verdade. Tudo que você for agir e falar, pensa antes, meu irmão, no Espírito, como é que eu vou falar para refletir Deus? Você sabe o que é um embaixador, meu irmão? O embaixador é aquela pessoa que, aonde ela vai, ela representa alguém. Sim. Os embaixadores do Brasil, por exemplo, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Ele representa o Brasil lá. Ele é um representante do Brasil. Tudo que der interesse do Brasil, ele está lá defendendo. Então, será que nós temos sido embaixadores do nosso Deus? Ou seja, aonde nós vamos, temos levado Deus conosco? Aleluia, glória a Deus. Vamos correr aqui um pouquinho, irmãos, já quase 11 horas. Então, responsabilidade. A gente falou sobre identidade e vamos falar sobre responsabilidade. Amém? Responsabilidade. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, nós. Fale aí, meu irmão. Eu. São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, aleluia, amém, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Meu Deus, queridos, nós somos esses embaixadores. E como embaixadores, representantes, como o Mauro diz, nós precisamos anunciar as grandezas de Deus. Como é que eu anuncio? Aleluia. Testemunho, irmão. Testemunhos. É uma das formas de anunciar. Verdade. Então você está do lado de alguém que trabalha com você, que está angustiado, que está desesperado, que está... Olha, deixa eu te contar um testemunho. Uma vez eu estava passando por isso, e de repente a provisão veio. Uma vez eu estava vivendo isso, a provisão veio. Eu estava vivendo testemunho de Jéssica com o Júlio, meu Deus, de algo que ele tinha lá na loja, não sei quanto tempo, que não vendia, estava encalhado. E agora, na quarentena, apareceu alguém que quer comprar. Porque aleluia, é assim que Deus faz, Deus é Deus da provisão. Então, a gente pode contar testemunhos da glória de Deus, do que Deus é pra gente, na vida das pessoas. E aí vai trazer ânimo para ela, e aí elas vão ficar curiosas, que Deus é esse. Não pelo que Ele dá, mas porque Ele é. Pelas vezes que estamos chorando, desesperados, e vem o consolo.
E José é levado à presença de Faraó, né? Mais adiante a gente vai detalhar mais, mas José é levado à presença de Faraó pelo testemunho de um dos prisioneiros que estava lá. Isso. Quando o Faraó tem um sonho, né? O prisioneiro, que era o copeiro do Faraó, ele vai lá e diz, olha, existe uma pessoa, né? Um hebreu, um filho de Deus, né? Que está lá no presídio, né? E ele sabe interpretações. O testemunho, né, desse copeiro tirou José Isso. até a presença de Faraó. E aí vem uma pergunta para a gente finalizar aqui. Como é que a sua família, que o seu marido, que os seus filhos, que os seus primos, que os seus vizinhos, que seus colegas de trabalho, que os seus sobrinhos, que os seus vão enxergar Deus em você? Como é, meu irmão? Será que em meio ao medo, à ansiedade, ao desespero, à tristeza, ao medo da morte, ao desânimo, será que as pessoas vão ver em nós a face de Jesus? Será que quando alguém liga para mim, falando do desespero, olha, aqui está morrendo muita gente, eu vou ser aquele que vai dizer, tá mesmo, o negócio está feio. Ou eu vou ser alguém que vai trazer paz, que vai trazer esperança, ainda que eu também esteja sentindo, mas crendo neste Deus. Expectativa, né? Exatamente. Irmãos, o mundo à nossa volta está esperando a nossa palavra de amor, de graça. Existe uma expectativa gerada dos outros em nós. Quando a gente falou agora há pouco aqui, né? O Faraó, ele teve uma expectativa. Ele tinha um sonho que ninguém interpretava. E ele tinha uma expectativa de que José viesse a ser esse homem que interpretaria o sonho. Há uma expectativa dos que nos cercam, há uma expectativa da sociedade, né, para conosco, como igreja. A palavra diz que iriam nos achar loucos. Que povo é esse? Que o negócio está caindo, está assim. É assim que nós seremos vistos, amém, irmão? Porque eu não sei você, mas eu tenho certeza que muitos, até você também, quer isso. Quando a quarentena terminar, nós queremos ser uma igreja diferente. Verdade. Uma igreja que se importa, uma igreja que está olhando o vizinho, uma igreja que está se movendo, mas está refletindo Jesus. Se nós, como cristãos, carregamos a palavra da verdade, Espírito Santo, a esperança, a fé e o amor, que como Paulo dizia lá em Coríntios, né, é o que vai ficar no final, sim, a fé, a esperança e o amor. Sim. Nós temos suprido essa expectativa que se tem de nós, de levar fé, esperança e amor. Isso é muito forte, muito forte. A gente precisa despertar para isso. Como é que eu faço, minha irmã? Na prática. Olha, eu estou sentada à mesa com meus filhos, com minha sogra, estou vendo desespero. Ora por eles. Ora por alguém no WhatsApp. Sabe? Manda uma mensagem. Irmão, deixa eu orar por você. Eu quero orar por você. Sabe? Tem alguém que é resistente ao evangelho, não quer saber de Deus, ou está muito revoltado. Deixa eu orar por você. Deixa Deus usar os dons que Ele te deu. Né? Esse fruto do Espírito, que nós possamos usar o fruto do Espírito nesse tempo de amor, de graça, de fidelidade. Graça no amor, fidelidade, bondade, benignidade. O fruto do Espírito seja visto em nós, porque a maturidade dá fruto. Aleluia. A gente tem um pé de limão aqui, meu irmão, novinho. O bicho estava comendo ele, porque é novo, verdinho. Né? A gente teve que botar veneno para que o bicho... Mas nós que estamos caminhando no processo da maturidade, este tempo de quarentena é momento de maturidade, de nós amadurecermos. Que esse seja um tempo para a gente mostrar os frutos, o fruto do Espírito. Só uma árvore madura dá fruto. Isso. E para finalizar aqui, um José maduro, Mauro colocou isso, eu amei. Isso. Um José maduro salvou a sua geração com perdão, obediência, lealdade e reconhecimento que a mão do Senhor permitiu tudo o que ele viveu para que chegasse até ali. Aleluia. E isso foi o próprio José que reconheceu. Ele disse, olha, foi Deus que me permitiu. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente possa entender que esse tempo é um tempo que Deus está nos permitindo fazer uma análise de nós, da nossa identidade e da nossa maturidade. Nem no nosso casamento, na nossa relação familiar, no nosso relacionamento com pastores da nossa igreja, de cuidado com eles, de amor com eles, saber se estão precisando de alguma coisa. Muitos pastores estão sem receber o seu salário, né, por causa dos dízimos que estão sendo interferidos, né? Enfim.
ora por eles, mas vai lá, liga, pastor, pastora, missionária, olha, estamos aqui, amamos você, precisa de algo. Irmãos, vamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Que, como José, a gente não vira as costas para o outro. A gente não se acha soberbo porque nós somos salvos, porque nós estamos escondidos debaixo do esconderijo do Altíssimo, mas que a gente dê esse fruto de amor, graça, misericórdia e bondade. Aleluia. E para finalizar aqui, antes da gente orar, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que entraram, que estão aqui, que perseveraram aqui, Luciene, Patrícia Miranda, glória a Deus por sua vida, vi os comentários que ela fez aqui, glória a Deus, irmãos, Lu de novo aqui, Jéssica, enfim, irmã Fátima, amada paz, um beijo grande, saudades, Maria, enfim, os que nós falamos aqui, aleluia, toda honra e glória ao Senhor, irmão amém. Antônio, irmã Patrícia, que nós sejamos nessa manhã abençoados, renovados com nossa identidade, amém. E que a gente possa ser a identidade de Cristo, ter visto em nós. Amém, irmão. Se questione, né? Se questione todos os dias. Ao terminar desse período, eu vou sair mais maduro no Senhor? Isso. Meu casamento vai sair melhor. Amém? Meu relacionamento com minha filha vai sair melhor. Invista, é tempo de investir. Aleluia. Oração, existe uma guerra espiritual grande à nossa volta, no nosso país, mas há tempo também de ação, de ações de amor. Aleluia. Vamos orar, meu irmão. Amém. Vamos orar, feche seus olhos onde você estiver. E vamos orar para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor traga essa convicção dessa palavra, testifique a palavra. Aleluia. Mais uma vez, obrigada a todos, ao pastor Rubens, a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. O Senhor fala sempre muito conosco antes. Amém. Né? Amém, Senhor. Deus, nós bendizemos o teu nome. Aleluia. Porque nós cremos, Senhor, que tu és o Deus das nossas vidas. Verdade. Senhor, nós queremos, diante aqui dos irmãos, diante da tua presença, porque a tua palavra diz que onde o homem estivesse em teu nome, nós estamos em teu nome, o Senhor estaria. Aleluia. Pai, nós queremos te pedir perdão. Até então, Senhor, se nós não estamos sendo os teus representantes, os teus embaixadores, aleluia, ainda em meio às trevas, em meio a tudo que está acontecendo. Perdoa-nos se nós temos nos calado, nos ficado no conforto da nossa realidade. Verdade. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos chacoalhe por dentro, a sermos amorosos com o nosso próximo, a sermos bondosos, benignos, a sermos esperançosos. Aleluia. Senhor, que seja visto em nós a tua face, que nós sejamos reconhecidos como um povo de Deus, um povo amoroso, um povo cheio da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Pai amado, que o Espírito Santo nos dê entendimento do que estamos vivendo na nossa família e como o Senhor quer que a gente se posicione. Amém. Espírito Santo, traz a convicção da tua identidade em nós, de quem somos Senhor. em ti, de quem tu és em nós. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova a fé dos nossos irmãos, abençoa cada casa, cada lar, que o teu governo se estabeleça nesses lugares, que haja domínio próprio nosso, Senhor, em meio ao estresse emocional, mas que haja um domínio, Espírito Santo, do que vamos falar, do que vamos declarar com os nossos lábios. Aleluia. Espírito Santo, abençoa nossos irmãos com saúde, com livramento, com provisão. Deus, traz à nossa memória tudo que nos traz esperança, traz a memória dos nossos irmãos, Senhor, cada milagre, cada provisão que o Senhor trouxe na vida deles, na nossa também. Senhor. Não nos deixe esquecer de quem Tu és, Jesus. Aleluia. Não nos deixe esquecer que Tu és a rocha, aleluia, que Tu és a salvação, amém, que ao Teu é o domínio, ao Senhor toda a honra, glória, louvor, porque só Tu és perfeito. Glória a Deus. Não nos deixe esquecer que de Ti vem a alegria, do Senhor vem o consolo, do Senhor vem a paz. Amém. Senhor, nos lembra quem Tu és, Espírito Santo de Deus, amém, nos lembra quem é Deus para nós, em nós. E que sejamos amém, através, Deus. Senhor, que o Senhor seja através de nós na vida das pessoas. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a educar nossos filhos nos teus caminhos. Amém. Principalmente nos ensina nossos filhos a te aleluia, amar, amém, a reconhecer no Senhor um Pai amigo e amoroso. Glória que seja Deus. um tempo de oportunidade em família para ensinar a amar. Aleluia. Mas que sejamos o Senhor vivo na nossa casa. Amém. Que sejamos o Senhor vivo na aleluia, nossa família. Deus nos abençoa. Em nome amém, de Jesus, Deus. nos guarda, Pai. Aleluia. Abençoa todas as lives que virão. Abençoa o nosso pastor, Margarida. Todos os pastores da face da
terra, Senhor. Amém. Homens que o Senhor levantou para cuidar das tuas igrejas, apacentar as tuas Fortalece-os nesses ovelhas. tempos. Fortalece, dá provisão, da Aleluia. direção do caminhar da igreja em unidade. Amém. Pai, nos traz um direcionamento, um alinhamento dos teus propósitos. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso tão somente para a tua honra e glória. Amém. Que o Senhor seja reconhecido em nós. Amém, Que a meu igreja Deus. do Senhor que somos nós seja reconhecida em tempos difíceis. Que Aleluia. nós sejamos boca de esperança na vida das pessoas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias ao teu Amém, santo nome, queridos. Senhor. Glória a Deus, um bom Aleluia. dia, paz do Senhor, um beijo pro nosso pastor, um abraço a todos os irmãos, saudades. Glória a Deus, Edilândia, pastor, a gente lhe ama. Amém, amados. A paz, Deus abençoe a todos. Um fim de semana abençoado. Amém. Compartilhe para quem você conhece, para que traga ânimo, nos traga alinhamento também nesse tempo. Deus Aleluia. abençoe. Glória a Deus. Paz, glória a Deus.